1 Coríntios capítulo 11, e nós estaremos lendo a partir do versículo 17. Hoje eu continuarei a exposição de 1 Coríntios, e nós finalizaremos o capítulo 11. Primeira Coríntios 11, a partir do versículo 17. Diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei, quando for ter convosco. Até aqui vamos orar. Senhor Deus, precisamos do teu auxílio para compreendermos a tua palavra e ela passar a fazer parte da nossa vida. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes. Mas para isso, ó Deus, precisamos da ajuda do teu Espírito Santo sobre nós. Por isso, Deus, nos ajude, fortaleça a nossa fé, traga arrependimento aos nossos corações, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor. Eu peço a Ti, ó Deus, nos ajude e nos abençoe neste momento. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto.
E essa igreja, ela estava passando por alguns problemas doutrinários, problemas de pecados. Várias coisas haviam surgido nessa igreja, a qual foi necessário o apóstolo Paulo escrever essa carta para corrigir esses pecados, corrigir esses erros doutrinários, para que a igreja pudesse cumprir conforme as ordenanças que Jesus havia passado. E hoje nós estaremos meditando a respeito da ceia do Senhor. E o tema dessa noite é o que é a ceia do Senhor e o comer indignamente. Hoje, irmãos, infelizmente, muitos cristãos desconhecem o verdadeiro sentido da Santa Ceia. E por causa disso, muitos erros, misticismos e até a idolatria têm surgido em torno do pão e do vinho. Da mesma forma que havia alguns desentendimentos doutrinários de comportamento naquela época na igreja em Corinto, hoje também nós temos muitas falhas na igreja moderna com relação à ceia do Senhor. Muitas pessoas participam da ceia sem ao menos saber o significado da ceia. Não sabe o que significa a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela foi um dos grandes pontos de discussão na história da igreja. Mas principalmente na época da Reforma Protestante. A ceia do Senhor se tornou um momento de muita discussão durante a história da igreja. Mas na Reforma Protestante, com o rompimento com o catolicismo romano, ali começou a trazer luz para nós novamente, naquilo que a Bíblia ensina sobre a ceia do Senhor. Então nós precisamos de voltar um pouco na história, para compreendermos o verdadeiro significado da ceia do Senhor. No ano de 1215, durante o quarto concílio lateranense, a doutrina da transubstanciação da ceia foi pela primeira vez afirmada solenemente na igreja, que ensinava o que? A doutrina da transubstanciação. A mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e o sangue de Jesus Cristo de forma literal, após a consagração do sacerdote. Então surge no ano de 1215, na igreja, essa doutrina da transubstanciação. E o que essa doutrina ensinava? Ensinava que quando o sacerdote, o padre, o papa, o bispo, o responsável pela igreja, ele apresentava o pão e o vinho e consagrava ao Senhor para poder então oferecer a ceia aos membros da igreja. No momento em que ele consagrava, ali essa doutrina ensinava que o pão e o vinho se tornavam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, de forma literal. No concílio de Trento, que foi um concílio feito na época da Reforma Protestante, quando houve o rompimento com o catolicismo romano, a Igreja Católica Romana, ela faz esse concílio, o Concílio de Trento. E o que ele faz esse concílio? Na sua segunda fase da escrita deste concílio do catolicismo romano, ocorrida entre 1551 e 1552, eles reafirmaram a doutrina da transubstanciação. No rompimento, os protestantes recusaram totalmente essa doutrina. Mas a Igreja Católica Romana, novamente, eles reafirmam essa doutrina. Então eles vão ensinar o quê? A Santa Missa, isto é, o sacrifício eucarístico, perpetua o sacrifício da cruz. A missa e a cruz são essencialmente a mesma realidade. Então o Concílio de Trento, no século XVI, ele vai resumir essa doutrina da transubstanciação em 3 pontos principais. Eles vão ensinar o quê? Nela, na ceia, na Santa Missa, se oferece a Deus
um verdadeiro e próprio sacrifício. A Santa Missa é um sacrifício de louvor e ação de graças, de adoração e de propiciação. Ela é oferecida pelos vivos e pelos defuntos, pelos seus pecados, penas, satisfações e outras necessidades. Oferecer a Deus o sacrifício da Santa Missa não é o menosprezo do sacrifício da cruz, já que são essencialmente o mesmo sacrifício, isto é, o de Cristo na cruz, diferenciando-se tão somente no modo como são oferecidos. Então, para vocês entenderem melhor a respeito disso. Eles, ao afirmarem que a ceia se transformava literalmente no corpo e no sangue de Cristo, todas as vezes que era celebrado a missa, Cristo então era novamente sacrificado. Se ali ele se transformava literalmente em corpo e sangue, toda a celebração da missa, da Eucaristia no catolicismo romano, era novamente um sacrifício que Jesus estava fazendo pelos pecados. Então, esse era o entendimento que havia sido passado naquela época, durante a história da igreja. E a missa, então, se tornou sacrifícios de Cristo pelos pecados. Mas a Bíblia diz que com um único sacrifício, Cristo aperfeiçoou para sempre todos aqueles que estão sendo santificados. Para nós, existe somente um sacrifício da cruz, que é o que Jesus fez há 2000 anos atrás. A ceia, ela não pode ser entendida novamente como novos sacrifícios, como novos meios de se perdoar pecados, como novos meios de se adorar a Deus diante daquele pão e daquele vinho, como se fosse o próprio Cristo. Então eles começaram a ensinar que na missa, novamente, era feito o sacrifício de Cristo, como é hoje. Para quem não sabe, a missa é considerado novamente como um sacrifício de Cristo. Toda missa, Cristo é novamente sacrificado pelos pecados. Mostrando o quê? Que eles não aceitam o sacrifício de Cristo como sendo único, verdadeiro e suficiente para nos salvar. Eles ensinam que o sacrifício, ele perdura até hoje. E eles chegam a dizer que a missa é essencialmente o mesmo sacrifício que Cristo fez naquela cruz. Então, o fruto da celebração da Santa Missa é a presença de Cristo nas espécies eucarísticas, pão e vinho, que após as palavras de consagração, Jesus está realmente, verdadeiramente, substancialmente presente com o seu corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento do altar. Então, eles afirmam que aquilo se tornou realmente o corpo de Cristo, o sangue de Cristo de forma literal. A Igreja Romana, ela defende que após as palavras do sacerdote, os elementos pão e vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo. O Concílio de Trento, ele declara ainda mais, ele diz assim, esse é o concílio, são documentos do catolicismo romano. Se alguém negar que no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, pão e vinho, está contido verdadeira, real, substancialmente o corpo e sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por consequente, o Cristo todo, e disser que somente está nele, como sinal, figura ou virtude, seja excomungado. Então, se alguém negar que o pão e o vinho se torna Jesus, imagina, essa é a visão, se torna, é a alma de Jesus, é a divindade de Jesus, é o corpo de Jesus, literalmente.
Se alguém negar isso, é excomungado do catolicismo romano. Eles dizem mais: se alguém negar que aquilo que se oferece na missa não é Cristo para ser comido, seja excomungado. Ludwig Guiot, que é um teólogo católico romano, ele diz assim: o propósito do sacrifício é o mesmo tanto no sacrifício da missa como no sacrifício da cruz. Primeiramente, a glorificação de Deus. Secundariamente, a expiação, a ação de graças e apelo. Então ele diz que o propósito da ceia, do sacramento, é o mesmo da cruz de Cristo. Primeiramente, para a glorificação de Deus, e secundariamente para a expiação do pecado. Então eles afirmam que a ceia, ela pode perdoar pecados, purificar pecados, ao comer o pão e tomar o suco, o vinho. Ele diz mais, esse teólogo romano: com um sacrifício propiciatório, o sacrifício da missa efetua a remissão de pecados e a punição pelos pecados. A Eucaristia pode ser oferecida, como o Concílio de Trento asseverou, não meramente para os vivos, mas também para os pobres, para as pobres almas no purgatório. Então eles dizem, como o pão e o vinho é realmente Cristo, então no momento da ceia, ali a pessoa que se alimenta da ceia pode ser perdoada e purificada dos pecados. E a ceia, ela não deve ser oferecida somente aos vivos, mas como eles acreditam no purgatório, eles dizem, mas pode também ser oferecida para aqueles que morreram, para que eles possam então receberem o perdão pleno lá no purgatório, no estado intermediário. Então nós começamos a ver que a ceia do Senhor, durante a história, a Santa Ceia, aquela celebração que Jesus junta com os discípulos à mesa, pega um pão, parte um pão e dá um pedaço, cada um pega um pedaço, e tomam então daquele vinho, aquela singeleza daquela celebração, daquela refeição, com o passar do tempo, ela se tornou isso, um meio de se perdoar pecados de vivos e de mortos. O meio a qual eles afirmavam que o próprio Cristo estava presente, sendo novamente crucificado em cada uma dessas celebrações. E durante a história, a real significância desse sacramento, ele foi se perdendo, porque não é isso o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que o pão e o vinho se tornam realmente em Jesus Cristo, e que ao comer você recebe perdão de pecados, e que todas as vezes que celebrar, você está novamente refazendo a cruz de Cristo, e derramando e fazendo novamente o sacrifício de Cristo. A Bíblia não ensina nada disso. Mas nós viemos de uma cultura religiosa católica romana. O nosso país, ele veio dessa cultura, do catolicismo romano. E muitos desses ensinos errados acabaram permanecendo em muitas igrejas cristãs, protestantes. Umas acabam ao ponto de estarem idolatrando o pão e o vinho. Tem igrejas que idolatram um pão e um vinho, como no catolicismo romano. Aquilo é um pão, aquilo é um vinho, aquilo não é Deus. Mas em muitas igrejas protestantes, o pão e o vinho acabaram se tornando um ídolo. Existem denominações religiosas, para vocês terem uma ideia, que quando sobra a ceia do Senhor, eles sepultam o que ressobrou. Eles têm um cemitério na igreja, a qual eles pegam o pão que sobra, o vinho que sobra, e eles enterram. Para você ter uma ideia do absurdo que aquela celebração que Cristo fez se tornou nisso. Outras acabam levando para as pessoas que estão enfermas, que não puderam participar do culto, para que elas possam receber um milagre, para que possam receber curas através do pão e do vinho.
Surge então os misticismos, surge idolatria, surge um monte de erro em torno da ceia do Senhor, do pão e do vinho, que éramos para comemorar o sacrifício de Cristo. Mas então, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, irmãos, ela foi instituída pelo próprio Cristo, na noite em que ele foi traído. Olha o que diz o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, Paulo dizendo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Então, a ceia, ela surge quando? Na noite em que Jesus foi traído. E ela deve ser observada nas igrejas, até o fim do mundo, é o que diz no versículo 26. Portanto, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, Jesus institui a ceia na noite em que Ele foi traído, e essa ordenança, ela deve permanecer até Ele voltar. Nesta ordenança, não é oferecido Cristo novamente ao Pai. Você não vê aqui Paulo falando que agora novamente o pão, Jesus vai ser oferecido em sacrifício a Deus. Não, não é oferecido ao Pai como sacrifício. E nem qualquer um outro sacrifício real é feito nesse momento, para a remissão de pecados de vivos e nem de mortos. Mas o que aqui a Bíblia diz? Que a ceia é apenas um memorial do sacrifício único que Cristo fez de si mesmo, sobre a cruz, uma vez por todas. É o que diz no versículo 12, versículo 24 e o 25. Diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E no final do 25 também diz: todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. Então, a ceia do Senhor, ela é um memorial. É para nós nos lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Quando nós celebramos a ceia, nós não estamos sacrificando Cristo novamente, porque Ele já foi morto naquela cruz há 2000 anos atrás, como o único sacrifício, um sacrifício perfeito para os nossos pecados. Então nós celebramos o quê? Novamente um memorial, trazemos à memória aquilo que Ele fez por nós, e representa o corpo e o sangue de Cristo. Mas em substância, em natureza, continua sendo apenas pão e vinho como era antes. Então, quando nós apresentamos e colocamos diante do Senhor, damos graça, ali nós temos o quê? A lembrança em nossa memória do que Cristo fez por nós. Mas ali continua sendo pão e continua sendo vinho, não muda a substância. Quando eu orar aqui e colocar mãos, estamos apresentando o corpo e o sangue de Cristo. Na hora que eu faço isso, não se transforma literalmente no sangue e no corpo de Cristo, mas ali mostra para nós o quê? Uma memória do que Cristo fez por nós. Então isso é a ceia, é um memorial do que Cristo fez por nós naquela cruz. E o que representa a ceia do Senhor? Qual a finalidade do pão e do vinho? Nós temos 5 finalidades para o pão e o vinho. A primeira finalidade que nós temos, quando nós colocamos e apresentamos o pão e o vinho, é para nos lembrar perpetuamente que Deus se fez carne e morreu pelos nossos pecados, e testemunhar o seu sacrifício diante de todos. É o que diz o versículo 24 e o 25.
Diz assim, novamente, no final do 24: fazei isto em memória de mim. Versículo 25, final: fazei isto em memória de mim. E o versículo 26, no final: até que eu venha. Anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Então a primeira finalidade da ceia do Senhor é nos lembrarmos que Deus se fez carne e que Ele morreu pelos nossos pecados. Então quando nós pegamos o pão e pegamos o vinho, isso é para nos lembrar o quê? Que Deus, Ele se tornou como um de nós, como um pão físico. Deus se tornou homem, Deus tinha um corpo, Deus, Jesus, tinha sangue. Ele não estava apenas em espírito, como os gnósticos ensinavam, que era apenas espírito. Não, Ele tinha corpo, Ele tinha sangue, Ele sofreu, Ele derramou sangue. Não foi uma ilusão de ótica, mas realmente Deus, Ele sofreu na cruz. Então quando nós apresentamos o pão e o vinho diante de todos, é para mostrar que Deus se fez carne, morreu pelos nossos pecados, como testemunho diante de todos os homens. A segunda finalidade do pão e do vinho é confirmar os crentes na fé, aqueles que testemunharam a sua fé publicamente, mostrando a sua conversão, como diz em João 6,56: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Então, a segunda finalidade da ceia do Senhor é confirmar aqueles que são crentes na fé, aqueles que assumiram publicamente a sua fé diante dos homens, aqueles a qual agora mostram diante de todos a sua conversão. Porque quem participa da ceia do Senhor? Pessoas que passaram pelo batismo. Quem passa pelo batismo? Pessoas que se converteram verdadeiramente, que receberam um novo coração. Então, ao participarmos da ceia, quem participa da ceia? Quem passou pelo batismo, se arrependeu, se converteu verdadeiramente. Então, ao participar da ceia do Senhor, ele está o quê? Mostrando, confirmando a sua fé. Então, confirma aqueles que realmente foram salvos. Nem todos que participam da ceia são verdadeiros, mas a grande maioria daqueles que realmente batizaram, daqueles que realmente têm a fé verdadeira, eles participam da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor mostra quem, confirma quem? Aqueles que realmente foram salvos. Confirma a fé verdadeira. Terceira finalidade, que representa a ceia do Senhor, ela promove a nutrição espiritual e o nosso crescimento em Cristo. João 6,35 diz: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Então a ceia do Senhor é uma forma de nós sermos alimentados espiritualmente por Cristo. Então, durante a ceia, no momento da ceia, nós estamos sendo alimentados por Cristo, para o nosso crescimento em Cristo. É por isso que diz no capítulo 10, aí em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, que diz que o cálice é chamado de cálice da bênção. Porque quando nós nos alimentamos, participamos da ceia do Senhor, nós estamos sendo abençoados por Deus. Deus está nos alimentando espiritualmente naquele momento. É por isso que todos devem participar da ceia do Senhor, porque nós precisamos sermos alimentados espiritualmente de Deus e crescermos em Cristo.
A quarta finalidade da ceia do Senhor é para encorajar o maior engajamento de todos em seus deveres para com Cristo. É o que diz o versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, há um encorajamento nosso, no momento da ceia, para nós o que? Anunciarmos o Evangelho enquanto nós estivermos nesse mundo. É o momento em que nós encorajamos uns aos outros. Irmãos, nós devemos anunciar o Evangelho, anunciar que Cristo veio morrer pelos nossos pecados, para nos salvar da condenação eterna. Então isso dá o quê? Um encorajar, um maior engajamento em nós, diante dos nossos deveres, diante de Cristo, para nós anunciarmos o Evangelho, e para nós esperarmos pela volta de Cristo. Isso nos dá coragem, isso nos dá forças ao nós tomarmos a ceia, porque nós relembramos que nós devemos anunciar o Evangelho, que nós estamos ainda aqui porque temos uma missão. É por isso que nós permanecemos, porque há uma missão a ser cumprida pela igreja, pregar o Evangelho. Da mesma forma, aguardando ansiosamente pela volta de Cristo. Ele voltará para nos buscar. Então a ceia, ela mostra isso também, ela tem essa finalidade de encorajar o povo: não desistam, não parem de pregar, não parem de evangelizar, não abandonem a fé, perseverem, porque Ele voltará. E a quinta e última finalidade da ceia do Senhor é para ser um elo da comunhão com Ele e de uns com os outros. Como diz aí em 1 Coríntios 10, vamos ler juntos aí. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O que aqui Paulo ele quer nos ensinar? Ele quer mostrar para nós que a finalidade da ceia é mostrar que nós estamos em comunhão com Cristo. Quando nós participamos da ceia, ele diz: não é o cálice, não é a comunhão que nós temos no sangue de Cristo? E o pão, não é a comunhão que nós temos com o corpo de Cristo? Então, quando nós participamos da ceia, está mostrando o quê? Que nós estamos ligados em comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, com a pessoa de Cristo, mostrando a nossa ligação em Cristo, que nós estamos em comunhão com Cristo. Mas no 17 ele diz o quê? Que embora muitos, nós somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, ao mesmo tempo que representa a nossa comunhão pessoal entre nós e Cristo, representa também a nossa comunhão como igreja, que embora muitos, nós somos um só pão, um só corpo, mostrando que a igreja, ela deve ser unida, andar em unidade, estar juntos, vivendo juntos, mostrando a nossa unidade, o zelo uns pelos outros. Então a ceia do Senhor, ela tem essas 5 principais finalidades para nós: mostrarmos, nos lembrarmos do que Ele fez por nós, se tornando carne, homem como nós, morrendo naquela cruz.
confirmar em nós aqueles que participam, que realmente foram salvos por Cristo, porque nasceram de novo, promover em nós uma nutrição espiritual e um crescimento em Cristo, porque nós estamos nos alimentando espiritualmente dele, nos encorajar a anunciar o Evangelho e aguardarmos pela volta de Cristo, e mostrarmos para nós que nós estamos em comunhão pessoal com Cristo e ao mesmo tempo uns com os outros. De fato e em verdade, irmãos, os que recebem exteriormente os elementos dessa ordenança, desde que comungando dignamente pela fé, não de maneira carnal ou corporal, mas espiritual, recebem a Cristo crucificado e dele se alimenta, bem como todos os benefícios de sua morte. Para os que creem, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes na ordenança, não de maneira corporal ou carnal, mas de modo espiritual, tanto quanto estão presentes os elementos visíveis. Da mesma forma que nós estamos vendo o pão e o vinho, é visível para nós o pão e o vinho, assim também Cristo, ele está espiritualmente em nosso meio. A mesma convicção que nós temos com relação ao pão e o vinho, nós também precisamos de ter com relação à presença espiritual de Cristo em nosso meio. Nós não estamos aqui sozinhos, nós não estamos aqui celebrando algo que não existe, nós estamos aqui, mas Cristo se faz presente espiritualmente entre nós. Mas o que estava acontecendo nessa época na igreja de Corinto, com relação à ceia do Senhor? Vamos ler aí a partir do versículo 17, no capítulo 11. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte isso creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Paulo então estava escrevendo, repreendendo o comportamento durante a ceia dos irmãos de Corinto. Naquela época, era celebrado, no momento de comunhão da igreja, a festa chamada a festa ágape, festa do amor. Então os irmãos, eles se reuniam para celebrar, para estarem em comunhão, e todos se juntavam na igreja. E durante essa festa que eles se juntavam, eles no meio da festa, durante a festa, eles celebravam a ceia do Senhor. Mas o que estava acontecendo? Estava acontecendo que durante a celebração, cada um estava comendo a sua própria ceia. Cada um estava vivendo para si. Cada um estava sendo egoísta diante do significado da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor mostra o quê? Mostra a comunhão dos irmãos. Mostra que os irmãos devem viver juntos, andarem juntos, amarem uns aos outros. Mas Paulo, ele fala que quando eles se juntavam, cada um vivia para si mesmo. Cada um seguia o seu próprio caminho. Cada um seguia o seu próprio coração.
Ali ele diz que os ricos traziam grandes ceias para se alimentar e festejar nessa festa. Chegava ao ponto de tanta comida que eles traziam e bebida, que eles se empanturravam de comidas e ficavam até bêbados durante a celebração da ceia. Ao passo que os irmãos mais pobres, eles não tinham nem o que comer e não tinham como celebrar a ceia do Senhor. E Paulo vai repreender isso diante deles. E fala o que para eles? Quando vocês se juntam, vocês não se juntam para o melhor, mas para o pior. Por quê? Porque há divisões e contendas entre vocês. Não há o amor verdadeiro. Vocês celebram o amor de Cristo, vocês celebram a comunhão de vocês com Cristo, a comunhão em que há entre vocês, mas isso não é verdade na vida de vocês. Talvez esse seja o princípio maior para nós da ceia do Senhor. Realmente aquilo que está em nosso coração. Aquilo realmente que é verdadeiro entre nós. Esse é o princípio, talvez, primordial daquele momento em que estava acontecendo na igreja. Para ver onde está realmente o nosso coração. Para saber o que realmente está dentro do nosso coração. E Paulo, ele repreende esses irmãos. Porque a ceia representava a comunhão dos irmãos. Mas não havia comunhão entre os irmãos. E Paulo fala, eu não vos louvo por isso. Pelo contrário. Talvez essa análise que nós devemos fazer em nossa vida. Porque ser cristão não é viver uma vida solitária neste mundo. Não é vir à igreja e ir embora para a sua casa. Ser cristão é algo muito mais profundo do que isso. Deve envolver um amor verdadeiro uns pelos outros. Uma consideração entre os irmãos. Uma fraternidade verdadeira. Porque é isso que é ser igreja. Igreja vai muito além do que nós assistirmos a um culto, ouvirmos uma pregação. Igreja é nós amarmos verdadeiramente uns aos outros, nós nos importarmos com os irmãos, nós termos amizades uns com os outros, ajudarmos uns aos outros. Mas eles simplesmente observavam a ceia do Senhor, sem discernir o corpo do Senhor. Eles estavam participando da ceia do Senhor, divididos em pequenos grupos, e não estavam preocupados com o restante da assembleia. Cada um com o seu grupo. E Paulo fala, está errado. Isso não é cristianismo. Vocês precisam de mudar isso. Vocês precisam de realmente, na conversão de vocês, enxergarem isso. Se é que Deus os converteu. Se é que Deus os salvou. O cristianismo verdadeiro vai muito além disso. Envolve um amor verdadeiro. Envolve compaixão verdadeira. Envolve um querer ajudar o outro. Qual é o segundo grande mandamento? É amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que adianta celebrarmos a ceia do Senhor e nós mesmos estarmos nos embriagando, nos empanturrando com as nossas próprias coisas, e pouco nos importamos com a igreja, pouco nos importamos do que esteja acontecendo com os irmãos, com as famílias, com os filhos dos irmãos, pouco nos importamos do que esteja acontecendo com os jovens, ou nos casamentos, os irmãos que estão com lutas no casamento. Pouco nos importa se tem alguém desempregado, passando necessidade, com a conta de força sendo para cortar a conta de força do irmão. Pouco nos importa se o irmão está passando fome ou não. A ceia do Senhor vai muito além do que isso. Ela envolve o nosso coração diante de Deus. Enquanto muitos estavam comendo e bebendo, outros não tinham nada.
E a ceia do Senhor, ela foi designada para simbolizar a comunhão dos santos. E quando ele diz então no comer indignamente, no versículo 27, por isso aquele que comer ou beber o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que morrem. São pecados que levam à fraqueza espiritual, até doenças e até a morte. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu vos ordenarei quando for ter convosco. Então, comer indignamente, aqui no contexto, envolve muito mais do que pecados que nós cometemos no dia a dia. Comer indignamente são pecados que nós cometemos contra os irmãos da fé. Ao sermos egoístas, avarentos, fofoqueiros, contenciosos, ao ponto que as nossas atitudes venham a trazer divisão dentro da igreja. Paulo exorta que as pessoas que estão vivendo dessa forma devem se arrepender, abandonar suas obras malignas e se reconciliarem com os irmãos, para não serem condenados com o mundo. Então, comer a ceia, participar da ceia indignamente, não é apenas nós analisarmos os pecados que nós talvez cometemos no dia a dia, mas é analisarmos se nós não estamos pecando contra os nossos irmãos, se nós não estamos fazendo o mal para os irmãos, seja por atitude, seja por palavras, seja por pensamentos, e seja também por omissão. Quando nós nos omitimos daquilo que nós sabemos que devemos fazer, nós estamos pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então essa é a maior análise que nós devemos fazer na nossa vida, indignamente. É analisarmos se nós realmente fazemos parte do mesmo corpo. É analisarmos se realmente nós estamos em comunhão com os irmãos. Porque isso é ser igreja. Então, quando nós celebramos a ceia, nós devemos sempre nos retornar a isso. Como nós estamos vivendo como igreja? Como está o nosso relacionamento com os irmãos? E assim, ao analisar, nós devemos nos arrepender e novamente fazer aquilo que Deus nos ordena. Eu queria terminar, antes de nós iniciarmos a ceia, com um tratado do puritano John Knox, que ele escreveu no ano de 1550 sobre a ceia do Senhor. E ele diz assim: é por meio do pão e do vinho, que são coisas terrenas e visíveis, que o Senhor Jesus nos leva a coisas celestes e invisíveis, que Ele chama de banquete espiritual, para que as nossas almas fossem alimentadas para a vida eterna. A ceia deve ser recebida pela fé, e que através do poder do Espírito Santo, sermos alimentados e revigorados, para vivermos piedosamente.
Como todos nós comemos do mesmo pão, o Senhor Jesus nos reúne em um corpo visível para sermos membros uns dos outros, no qual Ele é o cabeça. Este sacramento nos faz recordar a sua morte e paixão e vivificar os nossos corações para louvar o seu santíssimo nome. Irmãos, então é uma noite para nós celebrarmos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela deve ser tomada por pessoas batizadas nas águas após adultos. Então você que foi batizado nas águas após adulto, entendeu o batismo do arrependimento. E que você está vivendo dessa forma, como um corpo em Cristo, ligado em Cristo, em irmandade com os irmãos. Então essa é a ordenança para nós. Se você não está vivendo dessa forma, é necessário se arrepender, enxergar isso no teu coração. E agora buscar força em Deus, para que você se torne realmente um membro da igreja, na igreja, um membro operante na igreja, que vai auxiliar os irmãos, viver com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, em todo momento, não somente no momento do culto, mas em todos os dias da semana. É isso que Deus espera de nós. Uma igreja, um povo, um corpo, que vive em amor uns com os outros. Por isso, neste momento, nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Como diz aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que possamos fazer uma análise do nosso coração, para podermos então participarmos da ceia.